Como é que você analisa a partida da sua equipe ao todo? Boa noite a todos. Realmente não sabia que seria um desafio grande, porque ainda se tratando de estreia, os jogadores ainda estão sem ritmo de jogo. Conta também a questão da faixa etária, a média de idade muito baixa. Então era normal os jogadores sentirem um pouco fisicamente, principalmente na segunda etapa. Agora, a primeira etapa foi muito boa, o que faltou foi a gente concluir as jogadas da melhor maneira para conquistar os gols mediante o número de oportunidades que nós tivemos. Tivemos duas grandes oportunidades do Wallace, uma com o Iago, a partir do escanteio. Então não tivemos ali a eficácia para concluir as oportunidades em gol. E depois do segundo tempo a gente sabia que a Portuguesa viria para cima, teria uma outra postura. Sofremos o gol num momento de desatenção defensiva e depois a gente conseguiu novamente oxigenar a equipe com as trocas. E valeu a entrega de todos, conquistamos boas oportunidades de gol. O Iago conseguiu construir uma jogada muito boa através do cruzamento do Wallace, que significou o nosso gol de empate. Eu acredito que nós merecíamos ter saído daqui com a vitória, mas sair com a derrota seria muito injusto por aquilo que a equipe produziu. Acredito que os jogadores estiveram bem, tenho muito orgulho dessa equipe, que se entregou do começo até o final, não desistiu em nenhum momento e sai daqui com um empate. Agora é recuperar os jogadores da melhor maneira, porque na quarta-feira a gente já tem um outro confronto duro contra o Bangu fora de casa. Quem vai? Boa noite, professor, tudo bem? Eu queria que você aproveitar que o Iago fez o gol hoje, você pudesse falar um pouquinho sobre o Iago. O Iago fez 5 gols na última temporada, um zagueiro que sempre faz gols, e ele, de maneira oficial agora, integra o elenco profissional do Flamengo. É um zagueiro canhoto, só tem o Léo Pereira hoje da equipe profissional como canhoto, o Iago como zagueiro canhoto, atuando oficialmente pelo lado esquerdo. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Iago, sobre o futebol dele. Com certeza já conversou com o Felipe Luiz. O que o Iago pode entregar para essa equipe do Flamengo no elenco profissional. Um líder nato, que a gente já vem acompanhando a base do Flamengo. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que a torcida, todo mundo pode esperar sobre o Iago no elenco profissional oficialmente. O Iago foi um expoente nas categorias de base, não só do Flamengo, como também do Brasil. Não à toa foi o capitão da seleção brasileira no último Mundial. É um jogador que se destaca muito pelos duelos defensivos, tem boa capacidade de controlar profundidade, o espaço nas costas, tem muito boa construção com os pés, mas o jogo aéreo dele é notório. Foi um dos grandes jogadores que conseguiram concluir jogadas aéreas efetivamente em gol. Então é um jogador que acaba sendo muito importante defensivamente, mas sem dúvida nenhuma que é uma arma ofensiva. Haja vista o que ele fez no Mundial, por exemplo, contra o Barcelona, que também fez o gol de cabeça no último minuto. Hoje também contribuiu muito com a equipe fazendo o gol de empate no último minuto. Então eu acredito que é um jogador que tem um futuro brilhante pela frente, um grande potencial, que precisa continuar evoluindo, isso é normal, ainda é jovem, mas acredito que vai fazer uma carreira brilhante. Bruno, boa noite. Bruno, no ano passado, quando os garotos da base começaram o Campeonato Carioca, o Flamengo teve 3 derrotas seguidas, e é óbvio, por ser Flamengo, aquela pressão. Queria saber de você, o quanto esse empate, o time saiu atrás, foi buscar o resultado, conseguiu ali nos últimos minutos o empate, um lance duvidoso no último minuto, inclusive de pênalti. O quanto a história desse jogo dá moral para o próximo jogo e tranquilidade também, tanto para você como para os garotos. Obrigado. Obrigado. Na minha opinião, os jogadores têm que sair daqui orgulhosos por aquilo que fizeram dentro de campo. Na minha opinião, representaram muito bem a nação rubro-negra, uma vez que não desistiram em nenhum segundo da partida, foram buscar um resultado adverso, numa situação de estreia em que a questão física acaba sendo um fator determinante. E você bem falou que o resultado poderia ter sido outro se nós tivéssemos o acerto da arbitragem em relação ao último lance. Eu acabei de ver o lance, o árbitro depois faz o gesto, foi ombro a ombro, mas não se trata disso. O toque foi no pé do Camargo, que conseguiu fazer o drible, e aí depois teve um choque ali no pé de apoio, ele não conseguiu dar continuidade. Eu acredito que hoje o resultado também teve influência da questão da arbitragem. A gente sabe que todos nós estamos inerentes ao erro, mas hoje em dia o erro dentro de campo pode ser facilmente corrigido pela questão do VAR. Infelizmente o árbitro não foi chamado para analisar o lance e eu acredito que seja um lance que condiciona o resultado da partida, mais um motivo para a gente sair daqui orgulhoso em relação ao desempenho da equipe e prontos com nível de confiança lá em cima para fazer um grande jogo contra o Bangu. Bruno, boa noite.
Além do Iago, o Alacian também é um dos principais jogadores aí do elenco profissional do Flamengo que está integrando agora esse sub-20. Queria saber que nesse período agora, junto com na pré-temporada, foi uma solicitação sua, essa integração do Alacian, e como tem sido esses dias treinando com esse atacante, tendo ele à disposição do elenco? Então, o processo foi exatamente o mesmo em relação ao jogo do Mirassol. Os jogadores que integram o departamento profissional de uma maneira mais constante, eles são direcionados pelo departamento, pela comissão técnica, pelo corpo diretivo, a descerem, né, para poder dar continuidade aos treinamentos embaixo e a gente utilizar da melhor forma. O Wallace foi um exemplo disso, apesar de ser um jogador que ainda tem idade sub-20, né, poderia estar disputando a Copinha, é um jogador nascido em 2005, agregou valor ao nosso grupo, apesar de ter falhado 2 grandes oportunidades, ele estava ali no momento para poder criar essas oportunidades e foi decisivo, oferecendo assistência do gol do Iago no final. É um jogador de muita qualidade que também tenho certeza que, como todos, tem um potencial enorme e um futuro brilhante pela frente. O Bruno, bem, boa noite. Ainda não tendo o Wallace, eu só queria te perguntar como é que ele estava nesse pós-jogo, se ele ficou sentido pelas chances perdidas ou se a assistência fez ele recuperar esse ânimo. E se você pudesse falar um pouquinho também do Alan Santos, que é um jogador que pouca gente da torcida conhece, mas que entrou muito bem, entrou ensaboado, se você pudesse falar um pouquinho dele também. Então, o Wallace estava bem, é um jogador que, apesar da pouca idade, é um jogador jovem, mas que já tem muita experiência, já passou por muita coisa na carreira e conseguiu dar a volta por cima ao longo da partida, fazendo assistência para o Iago, contribuiu bastante para a equipe, tanto no processo ofensivo, porque tem qualidade, né, de drible, de passe, capacidade de finalização, infiltração na defesa adversária, mas também conseguiu contribuir defensivamente, com alguns retornos importantes, com uma pressão pós-perda forte no momento que a equipe perdia a posse de bola. Então acredito que ele tenha feito um bom jogo, apesar das oportunidades desperdiçadas, eu acredito que vai nos ajudar ainda muito pela frente. Em relação ao Alan, no final do ano passado ele já veio se destacando em alguns jogos do Sub-20, fez um grande jogo contra o Atlético Mineiro, né, na Copa do Brasil e outros jogos. É um jogador que a gente está preparando ao longo do semestre inteiro passado, e hoje ele conseguiu dar uma resposta muito interessante, é mais um grande potencial que está aí a serviço do Flamengo. Beleza? Na última, pode. Queria te perguntar sobre o contato, Felipe Luiz, você está desde julho no Flamengo, como foi ou está sendo esse contato, e especificamente para o Campeonato Carioca, vocês começaram a preparação ali em dezembro, desde a partida contra o Mirassol, como é que foi esse contato? Ele falou com você, vocês trocam figurinhas para saber como montar o time? Sim, o contato maior é por meio do Alfredo, que é o nosso diretor de base, que faz essa ponte com a categoria profissional, mas tendo em vista a importância que a gente teve aí no início do Campeonato Carioca, o Felipe acompanhou um dos nossos treinamentos e a gente teve a oportunidade de trocar muitas ideias. Nós tentamos, na medida do possível, respeitando as características dos jogadores, reproduzir o modelo que é feito no profissional. Acredito que os jogadores estão assimilando cada vez mais essa maneira de jogar, para justamente facilitar esse processo de transição dos jogadores da base, se eles forem solicitados pelo profissional. Acredito que a gente desenvolveu bem o semestre passado e temos tudo para fazer um grande trabalho esse ano também. Beleza? Obrigado. Valeu.